Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o Performance Máxima Podcast, eu sou Matheus Bueno, CEO da Performance Máxima, e esse podcast está aqui para ajudar você, dono de pequena e média empresa, líder de time comercial, a levar o seu time para a Performance Máxima, para que você tenha insights, conheça histórias, entenda como é que você pode fazer, para liderar o seu time, liderar a sua empresa, para que ela chegue na Performance Máxima em vendas. Que bom que você está aqui. Eu quero já te convidar para você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal agora. Hoje o tema vai ser muito legal. Eu quero que você se inscreva aqui para não perder este e outros temas que a gente vai colocando aqui. E se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho, porque daí quando sai o episódio, você já fica sabendo, né, quando saiu, para que você já coloque aí no seu YouTube para você assistir. E se você também ouve a gente pelo Spotify, já siga aí a gente e já fique de olho aí, porque a gente está com episódios novos o tempo todo para te ajudar a construir uma equipe que vende mais, a construir um processo para vender mais e conquistar novos clientes. Então, segue a gente, lembrar também para você seguir @mateus.bueno.torres e @performancemáximabr. Tá aparecendo aqui para você na tela, então não tem como não seguir para você ter conteúdo que vai te ajudar todos os dias. E eu estou muito feliz com o nosso convidado de hoje, estou muito feliz com a oportunidade da conversa que a gente está tendo hoje, porque é além de um colega de profissão, né, quando a gente fala de vendas, mas é um amigo, e que legal que eu vou poder compartilhar a história dele com você. E eu tenho certeza que se você quer aprender a construir uma equipe que vende R$1 bilhão, esse episódio vai te ajudar muito. Então, vou apresentar aqui para vocês Marcos Camargo, diretor das lojas MM hoje, varejista que conta com mais de 200 lojas em 4 estados. Tem uma equipe de mais de 1.000 colaboradores e depois de ter passado por RH, controladoria administrativa, ele participou da estratégia que conduziu a empresa para R$1 bilhão de faturamento em 2022. E é assim que você gosta de se apresentar, Marcão? Seja bem-vindo. Obrigado. Fico feliz com o convite que vocês fizeram. Parabéns pelo seu podcast. Com certeza vai contribuir com muitas empresas. Sim, a gente participou, porque eu nasci nessa empresa vendedor, né? E vi o sonho nascer. Lembro quando o Márcio Paulic, que é o nosso CEO hoje, e o seu Paulic diziam, pense quando tiver 100 lojas. E na época que eu entrei, era a loja número 12. Então, que massa! Eu entrei na loja número 12. Então, eu participei realmente como parte desse time que construiu em equipe. É um trabalho de muitas pessoas, de muita gente junto, para chegar nesse número que a gente alcançou aí. Que legal, que legal. Como é que você gosta de se apresentar, Marcão? Quando pergunta assim, quem é o Marcão? O Marcão é um eterno vendedor, né? Eu entrei vendedor, quando me apresento para a equipe nova, eu falo, prazer, meu nome é Marcão, sou vendedor, entrei vendedor, continuo vendedor. Por quê? Porque a gente só muda o que a gente vende. Então, primeiro tinha que vender produto, serviço na loja. Hoje você tem que vender propósito, você tem que vender ideias. E é muito sobre vender ideia. O que o Márcio vendeu para nós lá atrás, quando ele falava, pense quando tiver 100, hoje já passou de 200, tem atacado, tem e-commerce, lojasmm.com, tem tudo. Era uma visão, e você tem que comprar essa visão. Então eu me considero um vendedor, eterno vendedor e aprendiz, sempre aprendendo e gosto de estar repassando para as pessoas o que eu aprendo. Que legal. Faturaram R$1 bi ano passado? R$1 bi. Né? Que bacana. Isso, foi uma conquista assim. Era um sonho, era um projeto já do planejamento estratégico já definido, e alcançar essa marca é simbólico. Agora nós já estamos com a visão até 2028 rumo aos 3 bi. É ousado. 3 bi. É ousado, mas tenho certeza que com tudo que está sendo construído também será alcançado. Até 28. Que legal. Bom, tô te chamando de Marcão aqui, te apresentei como Marcos Camargo, mas é Marcão, amigo, né? Marcão. Pode ser. É o fogo Marcão. Então, bom, a primeira pergunta era essa, né? Quando a gente fala de... a gente vê uma empresa hoje com mais de 200 lojas, atuando em 4 estados. Santa Catarina, Paraná... Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, são 4 estados, entre eles alguns que estão entre os mais ricos do país, espalhado em diversas cidades. E Brasil, né? Pelo .com e atacado. Brasil, né? Pelo .com, Brasil pelo atacado. Então nós estamos falando de um negócio que é gigantesco. Mas quando você chegou lá, não era assim. Não, era a loja número 12. Na verdade, até quando eu cheguei lá, a loja começou na frente de uma rodoviária, a loja número 1, né? Em 1978, esse ano, a MM fez 45 anos de existência. Então, a visão do seu Paulic, junto com a sua família, Márcio, Juliana, Rubiane, Jorge,
e todos que empreenderam. Não era assim, não. Era uma empresa regional, mas que implementou gestão, pessoas, gestão estratégica. A gente fala lá um dos valores que a gente é simples na aparência, mas não na essência. Então, não perde a humildade, não perde o jeitão do varejo, porém, com muito planejamento estratégico, com muito treinamento, foco em pessoas, força na cultura, né? Foi dado um propósito, uma visão, uma cultura, e todo mundo construiu junto. Então, Nossa, foi muito importante. Isso, meu Deus do céu, vai rolar tanto insight nesse episódio. Esse valor aqui eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu entendi ele. É humildade na essência. Então, fala-se muito lá sobre simples na aparência. Simples na aparência. Mas não na essência. Mas não na essência. É simples, porém não simplório. Vou te dar um exemplo. Quando a gente rodava a loja, me veio um insight sobre isso. Você vai nas lojas, geralmente, o cara que complica as coisas, que quer falar bonito, tecniquez, até tem um povo que fala de mais de 7, lá na empresa tem que falar, mas é mais de 7 ou é mais de 8, né? Quantos é? Então, a questão é a seguinte, você chega lá, como é que tá as vendas? É o bom de desculpa, né? Porque tem o cara bom de desculpa e o bom de resultado. Fala, o proletariado está com problema, nós não temos uma empresa de CRM muito bom, precisava de um processo melhor de private label, porque não sei o quê, e começa um monte de falas e tal. E resultado, mais ou menos. Você vai na outra loja, está o Joãozinho lá, simplão do varejo e tal. Como é que tá? Nós estamos fazendo, rapaz, o negócio está acontecendo, estão batendo a meta já faz mais de 3 meses. Aí eu peguei essa frase também, que tem a ver com simples na aparência, e disse assim, ó, vender é simples, os fracos é que complicam. Então, o simples na aparência, mas não na essência, é isso. Você tem que ser simples, porém não simplório. Simples para atender o cliente, calor humano, atitude mental certa, porém com técnica, com governança. Né? Nossa empresa implementou governança já faz muitos anos. Com um planejamento estratégico muito bem definido, com indicadores, balance scorecard e tudo mais. Porém, quando está falando com o cliente, quando está no chão de loja, é feirão, é jeitão MM. União dessas duas coisas, com muita humildade e simplicidade, é sucesso. Que legal. E você não começou diretor lá na empresa? Não, vendedor. Como é que foi essa história? Então, eu comecei como vendedor na loja número 12, trabalhei 3 anos, daí abriu a loja número 13, a maior loja da cidade de Ponta Grossa. Que legal. Então, antes tinha na frente da rodoviária, tinha essa Avenida 2, que era uma menorzinha, e uma loja de 3 pisos, gigantesca, Gigante da Barão. Até hoje é chamado Gigante da Barão, que é na Barão do Rio Branco, em Ponta Grossa, no Paraná. É onde é a Super MM hoje? Não, é onde é a Gigante da Barão. A Super fica na esquina de trás, na outra esquina da Vicente Machado. Ali a Praça Barão do Rio Branco é a próxima. Era uma gigante de uma loja. E só para quem não conhece, Ponta Grossa é uma cidade, fica a 100 e poucos quilômetros aqui de Curitiba, no interior do Paraná. Isso. Né? A gente fala que é VIP. É VIP, né? Viemos do interior do Paraná. Então, boa. Então, assim, nessa loja eu atuei como vendedor e aí precisou de um apoio lá, de um braço direito para cuidar de toda a logística e do estoque da loja. E eu, então, foi o meu primeiro desafio. Eu assumi como o gestor do estoque daquela loja ali. Muito bem. E ali eu fiquei, trabalhei. O meu trabalho era muito em cima de deixar a loja em ordem, né? E como case de sucesso. A gente conseguiu, tanto que na época a nossa loja foi referência em termos de auditoria e foi a primeira vez que eu percebi que eu gostava de treinar. Porque fui convidado para dar um treinamento para o grande encontrão que teve, que era todos os colaboradores na época, dava para levar todas as funções, para dizer como nós deixamos aquela loja como case e referência. E eu lembro que eu fiz os treinamentos, as apostilas e tal, adorei aquela questão de ensinar processos. Muito bem, o tempo passou, falando muito rapidamente, eu fui convidado um dia, que ia vários vendedores falar com o Emílio, que hoje é o nosso vice-presidente comercial, que era comprador de imóveis na época, para falar o que mais vendia. A MM sempre foi muito participativa. Uma empresa de um bi não se faz sozinho. Você precisa ouvir o cliente, você precisa ouvir as pessoas, eles constroem junto, cliente e pessoas, e nós temos tudo isso lá. A gente faz pesquisa com o cliente, a gente faz pesquisa com a equipe, hoje, claro, de maneira mais estruturada, mas na época ia mesmo o povo nas lojas, na matriz, e eles perguntavam, e aí, tal produto? E naquele dia eu fui convidado para ir, várias vezes tiveram, eu não fui. Naquela eu fui. E quem cuida da logística conhece muito de produto, né? Sim. Então, enquanto alguns estavam tentando lembrar, isso é uma dica, hein? Conhecer de produto é fundamental, ajuda na carreira. E o produto tal? Eu falei, o produto tal está gerando bem, se eu fosse vocês eu comprava mais. E o produto está gerando pouco, acho que é melhor vocês trabalharem esse aqui não vende, melhor não comprar. E acabou que eu fui conhecido. O presidente da empresa chegou, o seu Paulique, na hora, o Márcio, e eles procuraram meu gerente e falaram, gostei desse menino.
Quero ir na logística. E aí foi a segunda evolução de carreira. Eu fui trabalhar como supervisor logístico na central de distribuição da MM. Lá fiquei. Tentei implementar algumas soluções, porém tinha uma galera já de vanguarda, de mais de 10 anos, tinha algumas resistências, assim, sabe? Aquilo que eu colocava na loja e funcionava. Ah, mas por que você quer mudar? Para que mudar? Aqui sempre foi assim. Eu me senti incomodado. E essa é uma dificuldade de quem assume liderança, Sim, né? sim. Porque quando você depende só da sua performance e você tem um mindset de mudança, tem a mentalidade de evolução, você evolui e faz a mudança. Agora, quando você depende de outras pessoas, é que começa a ficar complicado. Né? E o seu Pauli, que era o presidente, falou, vai lá, você vai ter que fazer o que você fez nessa loja lá no depósito. Quando eu senti que não ia entregar isso, eu fiquei incomodado. Falei, não vou entregar e não depende de mim. Tem duas opções. Ficar dando desculpa, reclamando e desanimar, ou procurar quem te chamou para a missão, que é o dono. Na verdade, eu procurei o Márcio Paulic, que era diretor administrativo na época. Falei, preciso falar com o senhor. E a empresa sempre teve uma política de portas abertas, assim. Posso falar com o senhor? Pode. Então, vocês me chamaram para essa missão, tal. Estou tentando implementar, mas não estou conseguindo. O Márcio, na época, como diretor administrativo, tinha voltado de 2 pós. Ele fez uma pós fora, em Berkeley, sobre gestão e estratégia, e uma também, eu não sei bem o curso, mas fez uma na FGV. E ele estava com muita vontade de formalizar a empresa, e foi esse o primeiro ponto de inflexão do crescimento do MM, de uma empresa que apenas cuidava de venda, que tem os 3 estágios de uma empresa, não tem? A que vende, a que cuida da rentabilidade e a que cuida do caixa. Correto? Eita, peraí que essa aí é boa. Existem 3 estágios da empresa. Que cuida da venda. Quando você começa o teu negócio, tua primeira lojinha, você quer saber de vender. Geralmente o empreendedor inicial, ele não tem muita ideia do custo dos produtos, das despesas. Estou vendendo. Tem vender. Não sei se sobrou dinheiro, consegui pagar as contas. Esse é o primeiro estágio do empreendedor, o estágio da venda. O MM estava, nessa época, transitando nesse estágio. Mas ele, por exemplo, não tinha visão de resultado por loja, só tinha uma visão de lucro geral. Não sabia se a loja dava lucro, aqui não dava. O segundo estágio é o estágio da rentabilidade, onde você começa a entender, peraí, mas eu estou dando rentabilidade onde? Você começa a implementar gestão. De onde está vindo o dinheiro que está sobrando? E eu estou perdendo dinheiro onde? Estou perdendo dinheiro onde? Onde eu tenho oportunidade? Beleza, nasceu daí a ideia dos sistemas de informação de gestão. Daí eu vou chegar da onde eu tive meu convite. E o terceiro estágio é o estágio do caixa. Do caixa. Que é o melhor estágio que tem para qualquer empresário. Que é quando você sabe quanto vende, quanto está de resultado, e o teu capital de giro, a tua necessidade de capital de giro, quanto que você precisa investir, se você pode acelerar ou se você tem que segurar um pouquinho para depois lá na frente, se não abrir a carteira demais e não ter dinheiro para poder bancar, é o estágio do caixa. Quando você chega no estágio do caixa, é porque você já está vendendo, tá maduro. É porque você já está cuidando da rentabilidade, ou seja, o que você está vendendo já está fazendo dinheiro sobrar, e é onde você consegue reinvestir, colocar dinheiro. Entendi. Analisar a tua dívida, teu ativo, teu passivo, teu ciclo de caixa, teu ciclo financeiro. Ou seja, você tem uma visão mais sólida do teu negócio a longo prazo. Muito bem. O Márcio queria trazer essa visão de gestão de resultado e de caixa e tal. Não ficar só a contabilidade aqui sabe o lucro, não. Aí nasceu um departamento que foi chamado de controladoria. E esse ele lembrou de mim. Tem um menino lá que está tentando implementar algumas coisas e muita gratidão ao Márcio por essa oportunidade. Vou ter para o resto da minha vida, né? Ai, gente, me perdoe. Dá para pausar, né? Pausou? Não, continua. Depois faz o corte. Caiu o negócio da água aqui, mas tudo bem. Não tem problema. O Márcio me convidou, muita gratidão ao Márcio por esse convite, porque acho que foi uma grande oportunidade para mim. Ele lembrou aquele menino lá, que eu falei para ele assim, ó, não estou rendendo o que vocês querem que eu renda, eu não falei mal de ninguém, porque eu acho que você não tem que subir em cima dos outros, você tem que cuidar do seu. Só fui falar, o que vocês me pediram, não consegui entregar. Se você tiver alguma outra oportunidade, porque eu tinha curso de qualidade total, eu tinha trabalhado no Banco do Brasil 3 anos, eu posso trabalhar na área administrativa. Se você tiver uma outra oportunidade, me procura. E aí já vem a dica, não para empresário, mas acho que para pessoas que são aí, quem tem um arquétipo empreendedor, que a gente fala, né? Perfeito. Não espere, meu irmão. Vá atrás da tua oportunidade. Se você está se sentindo subaproveitado ali, vai ter alguém que vai querer o teu talento. E aí a gente foi atrás, procurei ele. Ele falou, lembra que você pediu uma oportunidade? Passou uns 4, 5 meses, você lembra? Estou criando uma área, quero você aqui. E eu nasci com essa área. Entendi. Eu lembro que quando ele me convidou, ele falou assim, ó, mas não tem volta, hein? Se você entrar. E eu nasci com o giro de estoque, cuidando de giro, e assessorando um comprador em números de controladoria. Alimentava. O que mais vendia? Curva ABC de produto,
Na época até era tão manual, eu tô velho, então era imprimir e lançar. X ferro, X batedeira. Nossa, não tinha nem integração de sistema nem nada. Aí eu fui evoluindo e fui aprendendo como podia melhorar aquilo. Aí nasceu a controladoria. Quando nasceu a controladoria, o comprador passou para mim, eu de assistente de compras nasci com a controladoria e fui sendo assistente de controladoria junto com essa área. A controladoria cuidava de toda a área de gestão que o Márcio queria incorporar. Então, desde os planejamentos estratégicos, nasceu a ideia de orçamento anual. Não tinha orçamento anual. Que legal. A aprovação do orçamento era assim, a loja pedia, eu preciso gastar tal coisa, tinha que aprovar à distância. Nasceu a ideia de criar kit de loja, que é o centro de custos de cada loja. E eu nasci com isso na controladoria. Então, só para explicar para o pessoal que tá ouvindo a gente, que às vezes ainda não está no estágio, está só no estágio do gestão de venda. Né? Quando a gente fala de orçamento anual, né, e o kit de loja, né, a gente está falando só para... Kit de loja é o seguinte, criou-se uma unidade de negócio para cada filial. No Excelzão mesmo, meu irmão. Certo. Então, quanto essa loja vendeu, qual foi o custo de mercadoria, quanto ela gerou de receita de serviço adicional, qual foi a despesa centro de custos. O conceito do centro de custos é que você tem o overhead, que é a central, que é a administração, certo. E o quanto aquela loja sozinha gerou de venda, despesa dela, do aluguel dela, da folha dela, que a gente chamava que é do centro de custos dela. Dessa loja. E ela tem que gerar um lucro que pague essa estrutura aqui da central. Então, cada loja virou a gente chamava de kit de loja. O Márcio ajudou a criar, inclusive, um boletim para poder ensinar as pessoas. Vamos fazer um boletim? Você tirou nota quanto em venda? Tirou nota tal. E na despesa que você estourou. E foi criando essa ideia. Nasceu-se desafios de lucro até que nasceu-se um modelo de remuneração por lucro, que a gente chamava de tabela de rendimento. A loja não ganhava mais por venda. A loja era remunerada pelo lucro que ela gerava. Tá? E isso é interessante porque isso pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa, além do varejo. Né? No varejo fica um pouquinho mais fácil porque você fala, se eu abrir uma loja, essa loja tem que vender o suficiente para se pagar e ainda por cima gerar um lucro para que eu tenha uma administração que apoie essa loja. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma prestadora de serviço, se eu abro uma unidade de prestação de serviço, eu tenho isso. Se eu tenho contratos, por exemplo, uma construtora que tenha vários contratos de prestação de serviço, ela pode fazer com que cada obra, cada projeto, ele gere um lucro para se pagar e também para contribuir. Então, esse é um mindset muito legal. Essa é uma dica muito interessante para quem quer crescer. Perfeito. Né? Começar a entender a rentabilidade de cada uma das suas unidades de negócio. Ali, falou a palavra certa. Unidade de negócio. E cada... Bom, beleza, você criou isso, ótimo. Primeiro você tem que ter, por isso que fala da governança, clareza e transparência para... Mas meu gerente vai ver o lucro da loja, mas como é que é isso? Ele não vai questionar que... Não, você tem que explicar. E a gente explicava tudo para eles. Por exemplo, olha... Desse lucro aí, digamos que tenha dado 25% de rentabilidade. A sede aqui está comendo X. No final, sobra 2%, 3%, que é a rentabilidade do negócio, 5%. 5% quando sobra no varejo já é... Todo mundo está aí, 5% a pessoa está escutando festa. E isso é interessante, Marcão. Me perdoe só para colocar isso para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo, porque esse é um mito muito grande, que às vezes a pessoa tem medo de entregar esse número para o seu gestor ali. Não, o gestor vai achar que porque a gente está faturando 200 mil nessa loja e o salário dele é X, ele vai achar que eu estou segurando dinheiro, vai ficar incomodado. E quanto mais clareza as pessoas têm dos números, mais colaborativas elas ficam. Exato. Na verdade, as pessoas querem entender do negócio. E eu lembro de uma pessoa que eu vou me referir aqui, quando eu era vendedor, chamado o seu Levi Soares, que foi o diretor-geral que tinha na época, faleceu, mas foi uma grande pessoa. Ele ia na loja, pegava o flip chart e dizia, sabe quanto sobra desse produto que você está vendendo aqui? Ó? A gente compra por tanto, vocês vendem por tanto, nosso aluguel aqui é tanto. Ele fazia didaticamente a gente entender que aqueles 5% que você rasga sem necessidade de desconto pode ser a diferença entre lucro ou prejuízo na unidade de negócio. Perfeito. A importância de 0,5, que a gente fala que despesa é na colherzinha, né? É na colherzinha de cada pequeno, é corte de unha mesmo, de cada pouquinho que você cuide, esse pouquinho fica muito na rentabilidade do negócio. Isso é bem interessante, porque uma das coisas que eu até vou parafrasear aqui o Marcelo Germano, lá do EAG, que ele fala o seguinte, quando você não mostra os números para os teus colaboradores, é como se você entrasse num táxi e falasse para o cara, me leva. Sim. Aí o cara vai falar, para onde? Aí você vai falar, não,
Me leva. O seu trabalho é dirigir. Entendeu? Então me leva. Não, mas para onde? Né? Por quê? Porque a pessoa não tem clareza. E daí a gente fica cobrando, olha, precisa melhorar a venda. Como? O que é melhorar a venda? Nós não estamos dando resultado. Qual? Qual o resultado? Né? Que resultado que ele está falando? Será que a minha despesa está alta? Será que eu estou cedendo muito desconto? Será que... Então, isso é bem legal. Quando você tem esse controle, isso é muito interessante. Isso vira uma escola de gestão gigantesca. Porque imagine você ensinar mais de 100 gerentes, hoje 200, né? A ser dono do seu negócio. Eles aprendem a ser dono do negócio. Ou seja, muitos desses saíram, eu sei que saíram, e agradecem quando saem, dizem muito obrigado. Hoje eu estou tocando meu negocinho Y, X ou Z, e tudo que eu aprendi aqui com vocês. Legal. Porque a gente realmente ensinava eles a entender, a gente chama de olhar de dono, é um dos nossos princípios. Foi dor de dono, eu falei, mas dor não pode, porque dor parece que é só dor. Não, olha as coisas como se esse negócio fosse seu. E na prática ele a loja está na tua mão. E você recebe por resultado. Então, é importante ele entender, porque quanto mais ele entende, mais ele ajuda a construir, mais ele dá importância se tem um desperdício no copinho de café, se está comprando muita coisa, ele começa a dar iniciativas. E a gente até na época tinha o projeto Sugestão, até hoje existe, onde o colaborador manda sugestões, a gente criou uma operação tesoura. O que vocês acham que a gente pode cortar, gente, de despesa, precisamos enxugar? Legal. A gente fazia comparações de uma loja com outra. Então, aí eu vim para a controladoria e eu acho que foi um grande aprendizado para mim sobre gestão, sobre mente. Eu falo sempre que não existe melhoria. Você quer ser melhor? Você chega a visitar uma loja e o cara fala assim, rapaz, eu não sei o que eu faço para vender mais e para dar mais resultado. Você não sabe? Então vamos conversar um pouquinho. Como é que está o teu ticket médio? Qual que é o teu fluxo? Qual que está a conversão? Quantos produtos você vende? Como é que está a tua despesa? Não vi. Mas então realmente você não sabe. Porque não existe melhoria sem gestão. Não existe gestão sem informação, que é indicadores. Informação te dá o conhecimento e conhecimento é poder. Eu bato muito esse mantra quando eu estou treinando a galera sobre gestão. Você quer ser melhor? Você quer dar mais lucro? Você quer vender mais? Não existe melhoria sem gestão. E se você vai fazer gestão, tem que ter informação para você e para a tua equipe. Informação te dá o conhecimento. É aqui, eu estou vendendo pouco guarda-roupa. Quase não vendo nada de lavadoras, ou sei lá, de TVs. Vou fazer uma estratégia para melhorar isso. Nossa, eu estou desperdiçando muito no gasto com carro de som, sei lá. Estourou muito no último mês. Você começa a ter o poder, que é a condição de virar o teu jogo. Isso é poderoso. Deixa eu ver se eu peguei. Não tem existe melhoria sem gestão. Eu quero ser melhor. Sem gestão, cara, como é que você vai melhorar? Não tem gestão sem informação. Tem que ter indicador na mão. Informação dá conhecimento. Gera conhecimento. Conhecimento é poder. Que acho que é de um filósofo, não vou lembrar qual aqui, Knowledge is Power, alguma... Não vou lembrar Sócrates, também. Depois, se alguém quiser mandar pra gente aqui, né? Lembrando nos avisos. Eu sei que é de um filósofo. Né? Eu vi até num filme isso, tinha numa biblioteca. Conhecimento é poder. Mas como é que você vai ter conhecimento se não for atrás? Então, a controladoria deu essa base e tinha uma diretora na época. A diretora se aposentou, tinha mais de 30 anos. Essa senhora foi uma referência para mim de inteligência, de gestão também. Sirlene, hoje ela mora na Bahia, felizíssima lá. Legal. Ajudou a construir também esse processo lá atrás. E aí a minha primeira a carreira foi de gerente de controladoria, mas do gerente de controladoria, na verdade, eu passei a diretor administrativo. E lá fiquei, aprendi muito, gosto muito, eu acho que isso me deu o racional que um gestor tem que ter, porque geralmente empreendedor é muito emotivo, emoção, sabe? E emoção sem razão é um perigo. É um perigo. Eu falo que são dois remos. Um é agir, o outro é refletir. Já, aquela coisa loucura e tal, não para olhar. Então, esse lado me ensinou muito. Porém, eu sentia, Matheus, que faltava alguma coisa. E acabou que uma pessoa de serviços financeiros entrou na empresa e criou-se uma área de serviço financeiro. E ela se sentiu um pouquinho desorientada, o líder que estava dela não estava bem alinhado. E ela falou, me falaram para falar com você. E eu era diretor administrativo na época, não tinha muito a ver com a história. Eu falei, mas me falaram para falar contigo. E... eu estou assim, assado, preciso implementar, não estou conseguindo. E aí eu tenho um aprendizado para trocar aqui. Faço o bem sem esperar nada em troca. Eu podia falar para o cara, mano, não tenho nada a ver com essa história. Sou administrativo, aí, vende o serviço. O negócio é teu, eu tô aqui. Eu falo que o serviço ajuda a aumentar lucro, porque quando eu dou treinamento eu falo. É o máximo. Mas isso é teu, cara. O que tem a ver com isso? Eu falei, não, cara, vamos lá, vamos conversar. Eu ouvi ele, desabafou e tal, levei para a reunião. E na reunião de diretoria, para o Márcio e para o Emílio, falou, o rapaz está falando assim, assado. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele numa área. Criou-se uma área de serviço e ela vai responder, nenhum diretor pode deixar ele sozinho. Quando for atender fornecedor, eu pensei, o Emílio, que é comercial, vai atender. E foi assim. Quando marcou o primeiro fornecedor,
tem um fornecedor de serviço novo aí e tal, tem que atender. Eu falei, Emílio, tem um fornecedor de tal. Emílio falou, marca lá, Marcão. O Emílio, nessa época, já era diretor comercial. Legal. Cuidava de toda a área de compras ali. E aí, quando chegou o fornecedor, Emílio, chegou o fornecedor para você atender. Ele falou, Marcão, você não pode atender para mim? Nessa, ele me deu uma oportunidade. Quando viu, estava atendendo o fornecedor de serviço, como diretor administrativo, negociando o contrato, lançando o produto. Quando viu, eu estava no auditório, vamos vender serviço. Eu peguei aquela energia que o Eugênio era muito cheio de energia para treinar a equipe. Quando eu estava em controladoria, eu vi o trabalho dele com pessoas, me inspirei muito no trabalho dele. Eu não posso dizer, esquecer de falar dele. Por quê? Ele pegou um negócio e ele chegou e pediu uma entrevista. O que vocês me derem, eu dobro. E a empresa falou, então eu vou dar serviço para você. A gente fazia no máximo 1% sobre a venda, era bem pouco na época. Ele chegou a 8%. E aquilo me chamou a atenção em como gestão de resultado. Eu falei, como é que ele fez? Não, eu estou indo nos vendedores, eu vou nas pessoas, eu vendo ideias. Então ele pulou liderança, pulou regional e foi corpo a corpo nas pessoas e começou a ser um vendedor de ideias, mostrar para as pessoas que elas podiam mais, vender salário, vender... Cara, aquilo me inspirou de um jeito. Quando vi, estava eu fazendo a mesma coisa que ele em salão de treinamento e tal. E acabou que eu, antes disso um pouco, eu assumi também a diretoria de RH. Né? Como diretor administrativo de serviço, eu assumi de RH. Que a diretora de RH também era Sirlene, tinha aposentado. Na verdade, ela foi do administrativo para RH, eu pulei a parte do RH. Do RH que ela se aposentou. Ah, entendi. Aí eu assumi o RH. No RH, a gente chegou em entender o projeto, para entender como era. Na prática, a área de gestão de pessoas é muito estratégica para você chegar no CMB que você estava falando aí. Bastante. Tá, por quê? Na época tinha um RH e um DP. Era silos. Uma área de seleção, uma área chamada área de treinamento e uma área de folha. Inclusive meio separado. Primeira coisa, a gente unificou isso e acabou com esse negócio de RH, recursos humanos. Parece que vai vir um ET, Matheus. Tirar os teus recursos, explorar o que você tem e levar para algum lugar. É estranho, né, cara? Certo. A gente criou o conceito de gestão de pessoas. Já que nós falamos muito que tem que ter gestão, você tem que ter gestão de pessoas, gestão de talentos. E a gente unificou essa área. Então a área hoje na empresa não é RH, é gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Gestão hoje de pessoas. Só tem duas áreas lá. Gestão de pessoas estratégico, que a gente chama. Ele te chama de estratégico mesmo, por quê? Porque é voltado ao negócio. Estratégia vem da estratégia. A área de gestão de pessoas, na empresa que vocês atuam aí, ela não pode ser uma área isolada, a mocinha do RH de mesa. Que fica lá só para ouvir os funcionários, chororô, ou para cuidar um pouquinho das pessoas, aquele lado do coração, que é muito bom. Fazer as ações do dia da mulher, do dia do... né? É lindo isso, mas não é só isso. Ele tem que ser o grande embaixador da cultura e ele tem que ser uma área estratégica que assessora as áreas a fazer gestão de pessoas. Isso é a primeira mudança que a gente fez cultural. Legal. A gente chegou nos setores e falou, a partir de agora nós vamos apresentar para vocês o novo gerente de gestão de pessoas. Pega embaixo da cadeira de vocês aí, vocês vão ver o nome. Aí quando eles pegavam, estava escrito, você é o gestor de pessoas. Legal. Então a gente criou uma ideia de que a nossa área é uma área consultiva. A área de gestão de pessoas ela tem que ser isso, ela tem que pegar a visão do dono, repassar para os líderes e desenvolver as lideranças em competências para atrair pessoas, né, competências essenciais, para sim construir um negócio de estrutura. E daí um dos grandes desafios de gestão de pessoas era chegar nas melhores empresas para se trabalhar. GPTW. E aí, cara, puxa vida, primeiro ano eu peguei o RH meio de supetão, já tinha entrevista marcada, chegou a moça da reportagem. E pergunta, vai, entrevista todo mundo, chega na hora da reportagem e ela, vocês têm plano de carreira? E eu digo, na minha cabeça tem, né? Tem. Daí ela, mas isso está claro para os colaboradores? Já senti que... Vocês têm programa de benefícios? Tem. Isso está claro? Não. E, rapaz, já vi que ali a gente não ia ganhar. Aconteceu, tiramos uma reflexão, eu e a minha equipe também, tinha gerente de gestão de pessoas juntos, então era diretor administrativo e já estava com o GP. O administrativo era o meu racional, eu brincava, e o gestão de pessoas era o meu lado lúdico, era gostoso, porque era construir um modelo bacana, né? Certo. Era o meu playground aí de criação. De criação. Muito gostoso. Né? E aí, eu falei, Márcio Paulic, que era o nosso superintendente agora na época, já não era mais diretor administrativo, já tinha passado para comercial e era superintendente. Nos dá um ano, não escreve a empresa. Vamos estruturar uma área de gestão de pessoas. E aí tivemos muito apoio, montamos um comitê de gente na época, uma das pessoas, a Miriam Koba participou, o Orion do Instituto Mundo Melhor, que mesmo inclusive tem um braço social, que é o Instituto. E o Wagner, que você conhece muito bem. Sim, da Wally. Da Wally Hub, Wally Flix. Ele era diretor de talentos humanos da Zema e tinha chego entre as melhores. Eu falei, cara, o que você fala, Marcão? Estrutura um processo de educação corporativa formal,
um programa. E a gente foi trocando muita ideia. E aí, portanto, tá aí, fizemos uma análise do nosso IDH, que é muito medido nas prefeituras médio IDH. Sim, é um índice, é um índice de desenvolvimento humano, né? humano. Que é um índice de socioeconômico, né? Isso. Aí vocês mediram isso dentro da empresa. Educação, saúde e renda. São os pilares do IDH. Então, como que está os nossos programas de educação? Como que está o programa não de doença, mas de prevenção à saúde? E renda, plano de carreira. E a gente estruturou programas nesse sentido, né? Que insight maravilhoso. Então, para o IDH, o socioeconômico, o índice socioeconômico, ele tem 3 pilares: educação, Saúde e renda. Aí vocês transferiram isso para dentro da empresa e começaram a projetizar isso. Fizemos uma pesquisa para entender o IDH interno. Como é que está a educação dos meus colaboradores, o que eu tenho entregue de solução para eles, como é que está a renda, a saúde, plano de carreira, né, educação, saúde e renda. Que é prevenção de acidentes, etc. E renda, plano de carreira para ele poder aumentar a sua renda. E aí o que aconteceu? Na educação, criamos uma educação corporativa formal, a Universidade MM, a Univarejo. Tive a alegria de estar na construção da... O MM, o seu Paulinho é uma pessoa visionária, o Márcio também. Eles fizeram um investimento que você já foi lá na nossa Central de Desenvolvimento de Pessoas MM, e tem 4 salas de treinamento para 40 pessoas e um auditório para 500 pessoas. Fantástico. E uma hospedaria para 110 e um restaurante corporativo. Aquilo ali mostrou que a empresa realmente é uma empresa que olha para o P de pessoas. Você quer chegar num bi? Estrutura teu P de pessoas. Perfeito. Não vai ser. E voltado para voltado para a educação, né? Educação corporativa. Educação corporativa. PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes, Programa de Capacitação. Aí começou um monte de P. Programa de Capacitação Gerencial, Programa de Integração MM, os colaboradores, a gente falava da cultura, missão, visão, valores. Foi criado missão, visão, valores já até um pouco antes, mas a gente intensificava a cultura, tinha um projeto, que a gente chama de Projeto Engrenagem, e muito treinamento para a equipe comercial de venda e tal. Além do treinamento técnico, então, treinamento também de cultura, para que as pessoas soubessem como é que a MM atende o cliente, como é que a gente faz para fazer a gestão e etc. Os colaboradores, acho que até hoje deve ser igual. Na época a gente entendia isso, o Márcio trouxe muito essa bandeira. Querem saber de onde você veio, a tua história. O programa de integração é para isso. Para quem é o dono, da onde ele começou. Tem toda uma história. Onde você está e para onde você quer ir. Isso é que inspira as pessoas a comprar o propósito da empresa. Muito bom. Isso é que inspira as pessoas a comprar o propósito da empresa. Então a gente reforçava muito a cultura. E criamos uma universidade online, que é a UniMM Online. Aí o pessoal tinha o passaporte do conhecimento, cada curso que fazia ganhava um carimbinho e tal. Exatamente. Muito gamificado, então. Né? Gamificado. E um plano de saúde foi estruturado na época também. De prevenção e de saúde. Foi criado vários programas. E um plano de carreira estruturado no sistema das pessoas. Tinha o programa trainee, o que eu preciso, quais as competências para cada função. Para você sair de júnior para pleno, para sênior, quais são os conhecimentos e habilidades necessárias. E divulgamos muito. Nessa época, não tinha Zoom, não tinha internet, como está fácil hoje, as coisas tudo por live, né? Qualquer coisa você faz um Zoom com a equipe, tranquilo. Nós criamos a TV MM, um DVDzinho, e a gente mandava 100 e poucos DVDs, depois 200 DVDs, gravando o que aconteceu no mês, a estratégia, a comunicação do dono, dos diretores, das lideranças, falando de cultura, aconteceu a última abertura, divulgando para eles. Mandava uma revista impressa, que era o Boletim Interno MM, e muito comunicação. Por quê? Uma das coisas que o Wagner falou e eu gravei é: Marcão, a pata bota um ovo grandão, né, Matheus? Não faz barulho nenhum, né? A galinha bota um ovinho pequenininho, mas faz um barulho. O que ele quis dizer com isso? Endomarketing. Vender. A gente cuida muito do marketing para trazer cliente, mas e o teu endomarketing? Vender a tua empresa para a tua torcida, para ela realmente se identificar com a tua cultura. A gente começou a bater forte nisso. Que legal. O Rogério Salumi, que é o CEO, fundador da Wine, aquele e-commerce de vinhos, né, e clube de assinatura de vinhos, ele fala muito isso, que o teu colaborador ele tem que ser o seu principal torcedor. Exato. Né? Porque quando o seu colaborador é o seu torcedor, o seu cliente se torna. Isso. Né? Porque como ele está em contato com o cliente, aí o cliente começa a torcer por você também. E aí você tem um exército de torcedores para o negócio dar certo. Tem que ser muito isso. Imagina você no ônibus, você conversando com a pessoa do lado, você trabalho de hotel. E como é que é a tua empresa? Não sei, rapaz, só sei que eu trabalho lá. Sabe aquele Chicó que não sei, só sei que é assim? Só sei que foi assim, Né? Agora, se o nosso colaborador, aquele que é engajado, né, boa parte era,
Eu trabalho nossa empresa tem X anos de história, a visão deles é isso, eles querem chegar em X lojas, é uma empresa que tem uma cultura de missão, de atendimento profissional que encanta pela alegria, porque isso era batido. Nós temos os blitz, engrenagem, e criamos rituais. Né? O Márcio fala muito sobre a mecanização. Uma empresa que tem que ter cultura tem que ter mecanizações. Então, rituais que funcionam. Né? Segunda nobre é a segunda da gestão. É o dia que tem que olhar todos os números para planejar a semana. Terça nobre é o dia que chama toda a equipe, bom dia, sucesso, INMM é cantado, é reforçado missão, cultura e é falado um pouco dos números. Esses rituais são importantes. Encontro do gerente, que você já deu palestra lá. Verdade. É muito reforço de cultura. Né? Então, foi batido esse reforço de cultura. Aí chegou a hora de se inscrever de novo, depois de um ano. A gente se inscreveu. Chegou a mulher, aí até o Wagner de outra dica, Marcão, quando você mandar toda essa documentação para lá, não manda igual todo mundo manda, não. Coloca numa embalagem de presente, manda um máximo de evidência, manda todas as TVMM que você fez, manda todos os blitz engrenagens, mostra que você tem conteúdo e evidência, porque eles olham isso, né? E mandamos assim, mandamos diferente. Então vai estar cheio de caixa de várias empresas, a DMM vai ter uma embalagem bonita, um pacote de presente. Que legal. Chegou, veio a moça da reportagem, aí pode perguntar, vocês têm programa de carreira? Tem. Tem, tá claro, tá aqui, papapá, mostrava, evidência. Vocês têm isso? Tem, tá aqui, TVMM, tal. Vocês têm treinamento? Tem, educação corporativa, UNMM, passaporte de conhecimento, plano de saúde. Cara, passou um tempo, ela foi embora, e a gente não é aquela expectativa. E essa alegria eu levo comigo, porque já tem mais de 10 anos, Matheus. Eu acho que tem mais de 10 anos, me perdi quando foi já. A gente se perde com a pandemia no tempo, né? Quando veio o e-mail dizendo, parabéns, vocês estão... Para uma empresa que tinha 120, 130 lojas, você está no nível das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, eu levo comigo para o túmulo. Isso é uma vitória incrível. Incrível. Aí eu cheguei, levei a carta para o Márcio, estava o seu Paulinho aqui na mesa e o Márcio, tem uma carta para mostrar para você. E a hora que ele viu a carta, a emoção, tá sendo na minha cabeça, assim, a emoção que a gente teve de, puxa, realização, né, de realmente a gente construiu. E explica um pouco, né, já começando, por que chegamos onde a gente chegou. P de pessoas, cultura, no centro do negócio. Que legal. E aí, do diretor de RH que fiquei, o diretor comercial saiu. E lembra que eu tinha serviço financeiro e tal, então a gente treinava, fazia como diretor de serviços junto, ajudava a negociar. Acabei que fui convidado a ser diretor comercial. Primeiro diretor de vendas, cuidando só da loja física, depois compras, acabei de primeiro compra um período, depois acabei compras, continuou com o Emílio e peguei .com. E hoje sou diretor comercial de lojas físicas e .com, porque é tudo omnichannel, uma coisa só, não dá para separar mais. Né? E isso é interessante. Quando que virou omnichannel? A gente já está em omnichannel desde antes da pandemia, acho que 2016 para frente. A gente colocou um aplicativo de compra e retire. Foi um dos primeiros aplicativos onde o cliente podia comprar e retirar em 5 minutos na loja. Legal. Hoje o nosso site, o cliente pode escolher na loja que ele quer retirar. O nosso vendedor pode vender pela .com e tal. Então a gente unificou justamente por isso. Então aí o RH foi para outra direção. Né? E você ficou com essa parte? Com essa parte aí. E esse é um pouco da minha história. Não sei se eu deixei longo, mas não podia deixar de contar. Cara, foi fantástico. Muitas lições aprendidas. E eu queria voltar nessa parte do omnichannel, porque a pandemia deu uma acelerada, né, no plano de digitalização de muitas empresas. Né? Eu brinco que o Covid é uma brincadeira horrível, mas eu faço ela. Né? O Covid foi o melhor diretor de TI que as empresas já tiveram. Ele desengavetou todos os projetos de digitalização possível. Né? Sim. Foi muito, muito complicado a pandemia? Foi. Como é que foi isso? Primeiro baque. Eu vou voltar um pouco antes da pandemia e vou falar um pouquinho sobre os estágios do que a gente implementou na venda de lá para cá. Daí eu vou chegar na pandemia. Beleza. Tá? E no omnichannel. Por quê? Quando a gente assumiu a área de venda, e foi aí que eu te conheci, a gente percebeu que o varejo já tinha mudado antes da pandemia. Vamos ser sinceros, o varejo já tinha mudado. Quando eu era vendedor... A crise de 2014 ali foi uma virada de chave. Perfeito, irmão. Quando eu era vendedor, 98, 99, o boom do Plano Real, e eu conto essa história, Matheus, por isso que eu vou voltar um pouco, porque é bacana contar a historinha, eu adoro storytelling. Quando eu vou falar para o vendedor o porquê da importância de técnica de venda, eu conto essa história. Gente, eu vou falar para você porque é importante aprender truques novos hoje. Porque lá atrás, quando eu era vendedor, eu tinha cliente me esperando. Só um pouquinho, só um minutinho, eu já atendo a senhora, Era uma loucura. Esse dia a gente mandou uma foto
antiga Hermes Macedo, Sim, que é uma das gigantes da Barão, sim, aham. da rua, se eu achar eu te mando depois, Fila pra fora da lotado de loja. gente na rua, lotado de gente, aquele boom de pessoas andando para lá e para cá. Aí vem os fenômenos, né? O Kotler fala, né? O marketing 4.0, 1.0, 2.0. Começou já a entrar a internet, veio a crise financeira aí, veio a crise de inadimplência 2014, a ressaca do povo, que em 2013 todo mundo comprou Minha Casa Melhor, 2010 foi muito bom, veio a ressaca. Nessa hora, a IMM já tinha um processo de relacionamento muito bom com seus clientes, que a gente chamava de cliente diamante, chama até hoje, que é o marketing de relacionamento. Sim. A gente fazia as festas com os clientes diamante e tal, mas... Vou só explicar isso para quem está nos ouvindo, que quando a gente fala o cliente diamante, para nós dois, claro, Tranquilo, né? tranquilo. Mas só para o pessoal entender, o cliente diamante é uma política de relacionamento Isso. que premia os melhores clientes. Sim. O que é um melhor cliente? Depende do seu negócio, né? Mas você definiu algumas No coisas, nosso era né? assim, ó, cliente que pagava em dia, tinha mais de uma compra Adimplência. paga em dia, né, e com recorrências de compra, né, tal da recência, frequência, valor, tal do lifetime valor, né? A gente olhava tudo isso e dizia, olha, esse cliente é um cliente diamante. Legal. E aí você fazia eventos com esses clientes especificamente para para fazia manter festas com eles e tal. Beleza, essas festas aconteciam, normal, mas era pouco, porque não é sempre que você consegue, cansa fazer festa toda hora. Faz festa agora, que o cliente vai convidar daqui 3 meses. Perfeito. E a gente percebeu que a gente estava num varejo de espera. O que é varejo de espera? Que é um grande perigo. É aquele que, vamos ver se o fluxo vai ser bom hoje. Tomara que hoje dê movimento. Será? Meu Deus do céu, não sei não, hein? Entendeu? Que tem muito cliente nosso que a gente chega, ele tá nesse estágio. Quanto é que você vai vender mês que vem? Cara, eu acho que se tudo der certo... Se der movimento... Entendeu? Se der movimento, é tanto. E tem o pior. Varejo de espera é isso mesmo. Tem o povo do fracasso aprendido. Esse foi um texto um termo que eu aprendi bem legal aí. Tem até a música da Pitty que fala, né? Olha para os lados demais porque o fracasso subiu na cabeça, né? O fracasso aprendido é o quê? Tá ruim para mim, deixa eu ir para a rua dar uma olhada. No Magalu também tá parado. Na Colombo também. Não, tá ruim para todo mundo. Se o supervisor me ligar, eu já tenho até tenho até desculpa. A gente tem um cliente, a Performance Master tem um cliente lá no Maranhão, que a desculpa do fracasso aprendido é essa. Nossa, mas nem a menina do açaí aqui na frente tá vendendo, que tem uma barraquinha de açaí. Estive falando e tal. com o tio do cachorro quente. Nem ele tá vendendo. Tá ruim para gerar. Olha, tá feio, hein? Mas vamos lá, como é que você... Esse varejo de espera é um perigo. Né? Tanto que eu criei um texto sobre isso, que eu falo com a galera, quem espera, antigamente falava quem espera sempre alcança, não é? Eu fico falando, vou na plateia e falo, quem espera sempre o quê? O pessoal alcança. Não, quem espera sempre cansa, gente. Cansa de ficar esperando. O varejo não é espera. Pense em pessoas que não têm loja física. Minha esposa foi uma, e eu aprendi muito com ela. Minha esposa trabalhava numa clínica odontológica como vendedora. Ela não podia ficar dentro da loja, ela tinha que prospectar clientes. Ela acordava e dizia, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Ela não podia dizer, não tem fluxo. Ela tinha que gerar o fluxo dela. Perfeito. Eu lembro da história que ela contou, que ela montou uma ação numa concessionária de motos. E beijo, Andréia, o dia que você vê isso aí, te amo. Oh, meu Deus. Andréia, aprendi muito com você. Obrigado por ter liberado, Marcos. E não deu resultado. Ou seja, não deu fluxo a ação. Fez com uma concessionária de motos, não deu fluxo. E aí? Pode chegar em casa e dizer, não consegui nada. É igual vendedor de rede, né? Vai chegar em casa, ele tem que vender o almoço para pagar a janta. O cara tem que vender. Ela olhou na frente, tinha o exército. Olhou para a companheira dela e falou, viu, o exército tem bastante milico lá, soldado. Se a gente for... Deu aquele medinho, mas ela foi. Bateu na porta e falou, viu, nós trabalhamos com soluções assim, assim, assado. Será que tinha alguém que podia atender? Só um minuto. Falei, ai meu Deus do céu, será que vamos levar ela para algum canto? Chamou lá um tenente que cuida lá de saúde, atendeu ela. Fechou mais de 40 clientes que foram com oriundos daquela ação. Então ela era assim, ela tinha que sair e tinha que encontrar clientes. Encontrar o cliente. E aquilo me gerou uma reflexão. Falei, cara, nós temos que mudar a metodologia de venda. Por quê? Você conhece muito melhor que eu disso aí. O pessoal bebe um pouco do Friedman, não? A fonte dos métodos de venda? A maioria... Aborde, pesquise, não sei o quê, tal. Tudo começa do aborde. E nossa era a venda. Aborde positivamente, verifique a necessidade do cliente. A venda quem fez foi o Rildo ou não? Sirlene. Sirlene também. Foi essa fera aí que eu falei que eu aprendi muito com ela. Legal. O Rildo ajudou a disseminar outras coisas. Rildo Reis, que é um parceiro nosso aí também. Eu acho que vou convidar ele para vir aqui. Você vai ver onde é que vai chegar o Rildo. O Rildo vai chegar nessa conversa. Rildo Reis, grande abraço, Rildo Reis. Quando a gente evoluiu.
Então, era a venda, porque daí ele era diretor de RH nessa época. Sim. Então, eu, como comercial, a gente trocou ideia juntos com o cara que era supervisor de treinamento, o Everton Viana, grande cara também, que tinha sido gestor, multiplicador, entendia muito de técnica de venda. Eu falei, nós temos que evoluir nisso aqui. Não dá. Aí nós trouxemos um apoio externo, uma consultoria de vendas, das quais você também participava na época. Perfeito. E aí eles deram uma ideia que a gente achou muito legal, viu? Então, tá bom, nós precisamos melhorar isso, temos que criar um novo método, mas antes de criar um novo método, vamos chamar os melhores vendedores da rede e vamos conversar. E eu brincava com a galera, pessoal, pode falar. Não, eu ia falar, vamos modelar, né? Vamos é modelar. o princípio da modelagem. 30 cara, só os top, cara que não tem. Sabe aquele Neymar de venda? Mês bom, mês ruim, não importa, o cara sempre Batedor de vende o meta. dele, cara. É fevereiro ou é dezembro, não cai. Né? Precisamos aprender com essas pessoas. Porque você não é professor de Deus, você tem que aprender lá, na ponta. As pessoas, se você olhar a operação, se você sondar, você tem que estar atento, tem que estar com o radar ligado com o comportamento do consumidor e do time que faz certo. E replicar isso. Perfeito. Na prática é isso. A gente não tem solução mágica, não existe nada mágico. É replicar o que funciona. E aí eu brincava, ó, sexta-feira, no Globo Repórter. Como dormem, como acordam, o que comem, os melhores vendedores. Os melhores vendedores. E a gente ficou assim com eles o dia inteiro. Me conta, como é que vocês começam o dia de vocês? Como que vocês atuam? A gente foi interpretando tudo que eles falavam. Primeira, atitude mental positiva, muito bem estruturada. E aqui eu faço um gancho. Se você contratar um vendedor sem atitude e treinar, no máximo você vai ter um vendedor sem atitude treinado. Vou repetir. Toma cuidado com isso. Se você contratar um vendedor sem atitude e treinar, no máximo vai ter um vendedor sem atitude e treinado. Tem gente que vai para o treinamento e esquece de pular se o cara é PhD. E nós que somos vendedores, que você também começou vendedor, Matheus? Também. Todos nós somos PhD na vida, tá? E somos até hoje. Somos. Mas explica o que é PhD pra galera. Você tem que contratar pessoas, não que uma discriminação, como no contrato de rico, não é isso. É que quem é rico já está com a vida feita. Então você tem que contratar pessoas batalhadoras, que a gente fala. Pobre, honesto e determinado a vencer. Perfeito. Ok? Contrate PhDs. Não é meu isso, é de um jornalista, não lembro o nome também. Mas isso foi baseado numa observação que foi feita do Banco Bradesco. Como é que o mesmo. Bradesco chegava? Porque o Bradesco, antigamente, no interior do Brasil, a minha família é do interior, do Paraná também, e no interior do Brasil você tinha 3 coisas, com certeza, dentro de uma cidade, né? Você tinha um correio, uma Assembleia de Deus e um Bradesco. Né? Então, baseado numa observação do Bradesco, o PhD, o pobre, honesto e determinado. Então, eu peguei, então, você me contou, eu gostava desse. Então, por quê? Você tem que trazer as pessoas que tenham a atitude certa. A tua entrevista, Paulo Storani deu uma palestra para a gente no nosso encontro de gerentes, e ele foi uma das pessoas que participou da consultoria do filme Tropa de Elite. Ele era da Tropa de Elite. E ele falava, para entrar, tem que querer, tem que ser gente boa. Ele chamava de 3 aspectos fundamentais na palestra. Seleção rígida, treinamento rígido, acompanhamento rígido. Mas como assim rígido? Não pode ser só, o que você faz da vida? Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquela entrevista que olha só a experiência de habilidade da pessoa. Não, você tem que sentir a pessoa na prática. Tem que pôr ela no tanque tático lá da Tropa de Elite. Como é que faz isso em vendas? Simples, você entrevista a pessoa, tem os espécie de perfis, pode fazer tudo isso. Mas pede para ele se ele pode fazer alguma ação, nem que seja por 2 horas. Uma das coisas que a gente fazia. Vou te dar aqui uma senha premiada e você vai na rua buscar o maior número de clientes possível para mim. Se você conseguir, a gente conversa depois. Você topa esse desafio, Matheus? Topo. Alguns votavam. Outros nem votavam, nem apareciam. Um pegava primo, parente, tio, não importa, mas o cara tinha a iniciativa de fazer alguma coisa. Perfeito. Outro a gente faz, deixa o cara no salão de venda atendendo, nem que seja por 2 horas, mas ele não conhece o produto, não importa. Sinta o comportamento da pessoa, porque o cara que quer, ele se vira. Porque tem 2 perfis de vendedores perigosos, o Jaque e o Tech. Jaque e o Tech. Já que não tenta emprego, vou tentar ser vendedor. Que é uma coisa que dói no meu coração, cara. Viu, você não tem um emprego com minha filha, nem que seja de vendedor, porque ele está querendo trabalhar no banco tal, mas não passou no concurso ainda. Como se não precisasse trabalhar, né? Cara, a profissão de venda é a melhor profissão do planeta, Sim. tá? Me sustenta e tu sustenta até hoje, me chama vendedor hoje. Então, Jaque, e eu gravei esse negócio do Jaque porque eu tinha uma vendedora do meu lado e vieram falar com ela, nossa, você está trabalhando aqui? Já que eu não consegui passar no concurso de policial militar, eu estou aqui, mas eu ainda estou tentando. Se a pessoa tinha constrangimento dele. Um vendedor Jaque não é bom. E o outro? O Tech. Estou aqui, Tech passa no concurso público. Ah, entendi. Tech termine minha faculdade. Não, o cara tem que encarar a profissão de venda como uma profissão que vai dar o sustento para ele, acreditar. Então, tendo esses perfis corretos,
E esses vendedores que a gente trouxe tinham esses perfis, a gente notou atitude. Então, primeiro, a gente trabalhou muito a questão das atitudes vencedoras e tal. Já deu uma ressignificada nisso. Tem que trabalhar. E eles falavam que eles preparavam o dia, a semana e o mês deles. E aí a gente mudou o nosso modelo de venda. Ah, sim. Então, como é que vocês fazem? Semana de alto fluxo, conversão na loja, foco, foco, foco. O cliente vai pagar prestação, recompra e tal. Semana de baixo fluxo, eu tenho a minha agendinha aqui, tenho todos os meus clientes aqui. Eu vou atrás, eu ligo, eu mando mensagem, eu vou na casa do cliente, eu não deixo o cliente ficar esperando vir. Eu vou até meu cliente. Gostei. Aí nasceu. Que foi quando quebrou o varejo de espera, que você falou. Exato. Aí, com o Rio do Reis junto, construímos com o Everton Viana, que é um outro menino que ajudou muito, e outras pessoas, a venda se transformou para vender. Nós temos o encontro de gerentes e demos o nome do encontro de Truque de Mestre. Lembra aquele filme do Truque de Mestre, dos mágicos? Levamos um palestrante de mágica e tal. Falamos, gente, nós temos um truque de ouro para vocês venderem. E a gente mostrou uma cena de uma gravação de câmera. Não só, né, não falamos qual era a loja. Dá uma olhada nessa loja aqui, ó. Os vendedores encostados, vendedor chaleira, vendedor batendo papo. Rodinha no fundo da loja? Mostramos a rua da concorrência, comportamento parecidíssimo. Até hoje encontra esse tipo de comportamento, infelizmente, inclusive na nossa, gente. É uma coisa que tem que estar pro resto da vida tentando melhorar. Perfeito. Falei, e se esse tempo desperdiçado fosse usado para prospectar o cliente da tua base, o teu cliente diamante, o teu cliente especial, e ao invés de você esperar ele vir, você já comece convidando ele. Aí nós criamos todo um roteiro de prepare seu dia, semana e mês, semana de alto fluxo e baixo fluxo, macro fluxo é semana da razão. Semana que você tem que... Semana de emoção é semana de alto fluxo, é conversão, venda. Semana da razão é semana que você tem que ter técnica. Ligar, convidar. A gente criava uma senha premiada para o cliente ir até a loja retirar um brinde. E já fazia sondagem das necessidades à distância. Foi bonito, funcionou, foi bom, aumentou muito a nossa rentabilidade, porque o cliente do carnezinho diamante, que é isso que eu falei, um cliente bom, ele é mais rentável e é mais fiel. Sim. Cliente fiel não fica barganhando toda hora com você, ele é fiel à tua marca. Não é tão oneroso em termos de marketing, porque é só uma ligação. E funcionou. Aí veio a pandemia. Vamos chegar na pandemia. E aí aquele negócio de ligar para o cliente, trazer ele, etc., entrou em xeque de novo. E agora? Né? Inclusive, você estava comigo nessa jornada do para vender, de disseminar o para vender, né, Matheus? Sim, estávamos lá. A consultoria ajudou bastante nesse sentido de disseminação do treinamento. Baita projeto. Baita projeto. Cara, quando veio a informação, fecha tudo, fecha as lojas, férias coletiva para todo mundo, para mim foi a morte aquilo. E aí, nessa hora, é que tem a área que olha estatística e tem a área que tem que resolver. É nessa hora que a venda aparece, que a área de venda tem que aparecer. Por quê? Todo mundo falou, não, corta a despesa, reduz, faz isso e tal, vamos ter que chamar fornecedor. Enquanto eles estavam vendo o que fazer com a venda que não viria, nós estávamos ligando para as lojas, pessoal, nós precisamos vender, nós temos que pagar a conta. Então faz o seguinte, vocês vão atender o cliente pelo WhatsApp, vocês vão vendo, e fui ligando para ver como é que estava, o primeiro dia sem vendedor. Meu Deus do céu, os clientes estão vindo, eles estão procurando e não tem vendedor para atender, como é que eu faço? Eu atendo à distância? Eu lembrei que vendeu uma TV de 60 polegadas por WhatsApp em Telêmaco Borba, Irene. Que era uma coisa completamente impossível, né? Como é que eu vou vender sem WhatsApp, sem o cliente ver, sem o cliente vir? E aí comprou um eletrônico, que é um ticket médio alto, né? Uma TV de 60 polegadas. Não é baratinho, e vendeu por WhatsApp. Aí, em Telêmaco Borba, que é uma cidade pequena. E os vendedores bons, lembra eu falei que os bons não esperam, eles vão atrás? Incomodado de estar em férias coletivas em casa. E aí, conversando com meus jornais, falei, pessoal, tá tendo procura. E se eu falasse com o Márcio e pedisse para ele, para esses vendedores que estão de férias vir, nem que eu peça só uns 100, aqueles que são voluntários, porque tinha muita gente que tinha medo, assustado. Vim trabalhar dentro da loja para ajudar a prospectar. A loja fechada. Só que... Mas atendendo ainda atrás, indo na casa do cliente, levar a maquineta para receber e tal. E como você falou da tecnologia, fazendo um parênteses, o MM sempre foi muito inovador. Então, nós já tínhamos um aplicativo, funcionou. A gente mudou toda a nossa comunicação de marketing. Cara, eu me lembro disso, perdão te cortar. Vontade. Mas eu me lembro disso, que quando a gente conversou, loja fechada e tal, eu fiz uma ligação, você falou assim, cara, a gente já estava pronto. A gente já tinha aplicativo, a gente já tinha unificação do WhatsApp, a gente já tinha controle com relação a... A gente já tinha possibilidade do cliente pagar via link. Então, tudo. Carnê via link, pagar por Pix à distância. Ou seja, toda a equipe, o squad administrativo e tecnológico já tinha implementado diversas soluções. Nós temos o MMZap, que é uma plataforma que é um hub de mensagens que recebia. Então a gente estava pronto, mas algumas soluções não tão conexas.
Virou um grande squad, aquela central de administração, se uniram de uma maneira tão forte que acelerou mesmo coisas que estavam para entrar em dali 4, 5 ou 1 ano, entrou em 15 dias, e o marketing também, porque o marketing nosso era e a gente teve que... Era um marketing de convite até a loja. Convite, né? E a gente mudou para o do seu jeito. Aí toda a comunicação mudou, e como nós tínhamos condições de poder vender à distância pelo Zap, então compre do seu jeito, da sua casa, de onde você estiver, através do Delivery e do Zap. E divulgamos isso e tal, e bombou. Enquanto outras redes não conseguiram fazer nada disso, que não tinham essas soluções. Mas precisava de gente. Aí liguei para o Márcio, falei, Márcio, que é o nosso CEO, né? Tem gente querendo trabalhar, tem cliente querendo comprar, nós precisamos de gente. Você me deixa quebrar uma exceção, tirar nem que sejam os 100 voluntários, que eu tenho 700, 800 vendedores, mas 100, e ver o que vai dar? Tá. A gente tinha uma série de inseguranças jurídicas e de saúde também e tal, mas 100 pessoas você... 100 voluntários voltaram, cortou as férias, voltou, porque eram umas férias que podia encerrar elas, voltou e, rapaz, foi sucesso, arrebentou de vender. No outro mês, já ia decidir, isso foi em março, né? Se em abril, se continuava com férias coletivas ou não. 0 férias coletivas, voltou todo o esquadrão de venda. Eu diria para você que a gente vendeu melhor até dos meses que não tinha. Teve lojas que bateu 140, 150 meta fechada. Eu lembro de loja fechada. Fechada que não podia abrir a porta, entendeu? Eu até brinco de vez em quando, né? Não vou negar, um cliente outro batia na porta, a gente olhava para a direita, olhava para a esquerda. O senhor tá de máscara? O senhor tá de máscara. Então, entra aqui que eu recebo. Mas a gente ia muito na casa do cliente receber e tal. E uma coisa que foi fundamental, antes que eu esqueça, minha grande amiga Dani Monteiro participou comigo nesse sentido aí. A gente criou live. A gente já estava fazendo, a gente tinha uma ideia de fazer lives com o time. Mas a gente acelerou a live. Então a gente fazia uma vez por semana case de sucesso de quem estava fazendo. Você lembra que vendeu TV? Já virou live no outro dia. Pessoal, dica tal. Boas práticas, já virava comunicação de reforço dessas boas práticas e ensino delas. Live em cima de live. Primeiro live sobre como vencer o medo. Perfeito. Vencer o medo. Segunda live, técnicas de venda à distância. E nessa época, você também ajudou, entrou, aí vamos reformular o nosso para vender, para finalizar esse assunto. Entrou para vender o método 4.0. Perfeito. O primeiro era realize prospecções e atrai o cliente para a loja, lembra? Lembro. E claro, depois tem aborde positivamente, verifique a necessidade, encante com demonstração envolvente, nutrição de objeção, descida da venda e acompanhe o cliente, que é o pós-venda. O para vender 4.0, o que ele mudou é realize prospecções, continua, e atrai o cliente para a compra do seu jeito, onde estiver. E dali para frente, não sei se você lembra que você deu curadoria, você me ajudou muito, tenho muita gratidão por esse trabalho. A gente criou o conceito do Vendarket, lembra? Perfeito. Que é a união do vendas com marketing. E o vendedor influencer, que ele tinha que fazer muita ação, muita mídia digital rolou nessa época, muito Facebook, muito. E o para vender 4.0 entrou nesse período da pandemia, ensinando o vendedor não só a convidar, porque no primeiro ele convidava, dava uma senha para o cliente ir na loja e tirar um brinde, mas agora o cliente não pode vir. Então é do seu jeito. Se você quer comprar da sua casa, todas as etapas de venda você fazia à distância por telefone, por WhatsApp, mandava vídeo do produto, mandava o parcelamento, mandava um link, que nós temos um link de fazer assinatura digital, e o link para pagamento. Pronto. E hoje nós estamos nessa etapa do Omnichannel, onde o cliente escolhe onde quer comprar, escolhe por onde quer receber e com um treinamento 4.0. Se ele quiser comprar na loja, se ele quiser ir na loja, ele vai. Se ele quiser ir na loja e comprar no e-commerce, ele está na loja, mas está comprando no e-commerce. Pode comprar. Se ele quiser comprar no e-commerce e tirar na loja, ele pode também. Então, do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. O cliente é God. Global, Omnium, Digital. Ele é o Deus. Ele é que manda. Então, ele está muito pautado no que o cliente quer e cada cliente tem um perfil. Ainda tem o senhorzinho que gosta de ir na loja comprar no carnezinho. Continua lá, ele é altamente rentável, inclusive. Mas você tem que atender todos os segmentos. Perfeito. Esse foi, assim, eu acho que foi um grande sucesso, foi um ano maravilhoso da pandemia, muita conquista. A gente sentiu assim o quanto uma equipe unida com técnica e ferramentas de tecnologia é segredo de sucesso. Cara, que legal. Que aula, Marcão, que aula. Eu estou muito feliz, porque quando a gente fez o Pra Vender 4.0, foi um baita de um desafio. Já era uma tendência, a gente sabia que era uma tendência, que todo vendedor precisaria aprender a ser omni, né? Porque isso é uma das crenças que é importante a gente reforçar também para quem está nos ouvindo. O papel do vendedor não vai acabar.
Não. Você vai precisar ter vendedor na sua estrutura para sempre. Para sempre. Por mais digital que você seja. Por quê? Porque o cliente, ele gosta da humanização e quando você tem um vendedor, você potencializa muito a venda, ainda que digital. Exato. Né? E aí o vendedor vai ter que ganhar características de influencer, né? De Isso. mostrar o produto pela internet, de saber Exato. envolver a distância, de dominar, né, como é que ele apresenta o produto à distância. Então isso é super legal. Tal do Live Sales, né? Tá tendo um Live evento Sales. agora lá em São Paulo, Sim. a equipe nossa.com tá lá. Que é, o cliente vai poder optar, já tem tecnologia que você pode optar. Você pode comprar, mas você quer tirar dúvida, porque a gente fez uma pesquisa de dinâmica de grupo com clientes para entender qual era o motivo dos clientes ir na loja. Né? Para entender por que ele vai numa loja. E eu achei bacana a explicação. Sabe aquela dinâmica que você fica numa Sim. sala de vidro e assiste E as pessoas estão... as pessoas a falar. E ela falou assim, na verdade é o seguinte, eu entrei na internet, queria comprar, olha só o nível de detalhe que o cliente queria. Um aspirador, mas eu não conseguia saber a diferença de um para outro. Eu queria ir na loja porque eu queria saber quantos decibéis fazia cada aspirador. Olha que interessante. Então você veja como você vai ter que ter uma equipe consultiva, que conheça muito de produto e que ajude o cliente a tomar uma decisão. Perfeito. Né? Não é vender por vender, é dar um atendimento consultivo. Isso é muito interessante, porque lá no começo da nossa conversa você falou, né, uma das chaves para você ter o crescimento na carreira foi o conhecimento de produto. Sim. Uma das chaves que a gente está falando agora, pós-pandemia, para um cliente tomar uma decisão de compra, depois de ter olhado na internet, é que o vendedor tenha conhecimento de produto. E calor humano. Boa. O encantamento é um dos pontos. Você não quer ser substituído por um robô, não seja um ser humano robotizado. Eita, que frase boa. Entendeu? Uhum. Você não quer ser substituído por um robô, não seja um ser humano. Ah, inteligência artificial. A inteligência é artificial, você não é, você é original. Eu achei ótimo, eu li um negócio bem interessante. Perguntaram assim para um influenciador, quanto vale uma ideia? Ele falou $20 no chat GPT, ele te dá um monte. Agora pede para ele executar lá. E mais que isso, que ele te der. pede intuição para ele. Intuição. Criação de algo novo. Ele sempre vai se valer daquilo que o Machine Learning ensinou para ele. Não é que não seja bom, é uma grande ferramenta de ajuda. Sem dúvida. Mas esse medo que as pessoas têm de ser substituídas é porque muitas vezes falta originalidade, execução com calor humano. Tem muita gente que passa a vida no médio, sabe? Não é nem bom e nem ruim. Dá graça que é sexta-feira, dá graça que é 6 horas da tarde. E o meu chefe sempre fala assim, esses são os direitinhos. O direitinho chega às 8 horas direitinho, sai para almoçar direitinho, vai embora às 6 horas direitinho. No dia 5 recebe... Direitinho. Né? Não quer ser o direitinho, pode ser substituído por uma inteligência artificial, viu? Ele pode. O extraordinário não, né? Não. O cara que faz o encantamento não. Exatamente. Muito legal. Mas eu preciso que você fale, tá? Que eu tenho certeza que foi importantíssimo para a gente chegar no 1 bilhão. O que é o TAI e como é que isso fez, né, diferença para você chegar nesse 1 bilhão. Veja bem, nós estamos falando que treinamento é importante, já falamos de tudo aí que foi feito, mas você tem que treinar e tem gente que entende que treinamento é um episódio numa sala. E eu visitava a loja e aí vem a questão da gestão e do acompanhamento, eu vou explicar já já. O senhor viu a reunião que eu fiz? Ele filmava a reunião dele. Nossa, foi de chorar. O povo adorou um vídeo. Eu dei um treinamento. Aí abriu a loja. Segue o jogo. Vamos pensar no Bernardinho no vôlei. Ele faz assim? Treina o povo lá na sala de, sei lá, no ginásio. No ginásio. E daí, galera, vamos fazer um bom dia sucesso legal aqui. Bom jogo lá. Bom jogo, hein? No final do dia eu vou ver como é que foi. É assim que ele faz? Tá na beira do campo ali. Ele tá lá dentro do campo. Então, esse tá aí é o seguinte, tá aí o segredo, Matheus, para você vender mais. Tá aí o segredo para ter uma equipe, formar um squad de 1 bi. Treinamento, acompanhamento e incentivo. Treinamento das habilidades, treinamento dos comportamentos, treinamento de técnica de venda, treinamento de produto, é fundamental. Mas se você não acompanhar, a disciplina da execução cai. O vendedor acaba caindo na rotina. Na rotina, né? No feitiço do tempo, na quarta-feira chuvosa. E se você não estiver na beira do campo, em cima do cara, viu? Mas o feedback treinador. Cara, é aquela técnica que eu te dei, cara. Por que você não fez aquela pergunta? Me chama, não perde o cliente. Dessa aqui eu salvei, hein? Mas não esquece, a gente falou ontem cedo no treinamento. Aí você ressignifica o treinamento. E o incentivo é o quê? Ele evoluiu, dê parabéns, cara. Comemore. As pessoas reforce, né, o comportamento positivo. Reforce. As pessoas não dão muito valor para isso e muitas vezes, foi bem? Quero ver amanhã, hein? Sabe? Falta por parte das lideranças algumas vezes
entender o poder do reconhecimento. A gente fez uma pesquisa uma vez com uma seguradora de serviço nosso, o que mais fazia o vendedor vender? A gente achava que era dinheiro. O dinheiro não ficou em primeiro colocado. A gente achava que era prêmio. Não. Primeiro colocado, reconhecimento. Eles adoram vender, e a gente colocava na época na intranet. Agora tem grupo no WhatsApp e tal, mas era na intranet. Se você vender acima de tanto de serviço no dia, tua foto vai na intra. As pessoas faziam para fotinha, as pessoas adoram se ver. Hoje em dia, então, as pessoas adoram ver o destaque, a foto num painel de gestão, melhor vendedor do dia. Reconheça esses caras, incentive esses caras, incentive a evolução dos caras. Para finalizar nesse ponto de incentivo, a psicologia positiva tem 2 tipos de ensinar. Um é aquele pai, tem 5 pinos lá, está aprendendo a jogar boliche. Isso. E ele acerta 2, erra 3. Aquele que não sabe ensinar, não sabe incentivar, vai falar assim, porra, cara, só 2, teve 3 que você deixou, melhora aí na próxima. O que você está fazendo? Você está dando reforço negativo para o teu filho. Né? Ele está se sentindo ruim, se sentindo mal, devendo. Se for o contrário, massa, já foram 2, hein? Se você melhorar tal, na próxima você vai para 3, já a gente chega em 5. Isso é incentivo. Então tá aí o segredo para você vender mais. Treinamento, acompanhamento, incentivo. Que sensacional, sensacional. E de fato, a gente falou bastante sobre treinamento e bastante sobre acompanhamento, só para reforçar a questão do incentivo. Né? É muito comum a gente ter aquela mentalidade do tá ruim o tempo todo. Né? E eu entendo alguns donos, especialmente de empresas, que, poxa, eles estão querendo mais, estão querendo incentivar o time aí mais, só que ele vai para o mindset do cara, vendeu bem, batemos meta. Eu acompanhei isso já. Né? Pô, o time bateu meta, superou meta. Olha, cuidado para não ser sorte, hein? ou assim, né? Ao invés de... mas esse mês foi bom, né? Vamos ver mês que vem tem que ser mais. Ao invés de, aproveita que bateu meta, incentiva, fala parabéns, acredito em vocês, é para isso que vocês estão aqui. É isso. Né? Muito Sabe, bom. As lojas que fazem bem feito isso, o cara vende, eles batem palma tem gente que tem até sininho na loja, bate o sino e fala, parabéns, fulano de tal bateu. Gente, isso aumenta um pouquinho de neurogestão. Aumenta a dopamina da pessoa, aumenta tudo, cara. Perfeito. É científico. Cuida disso. Por quê? Essa insatisfação de sempre querer mais, tem gente que tem medo, Matheus, do tipo, se eu elogiar, eu vou estragar. E aí ele vai se conformar. Ele vendeu 100 mil, ele podia vender 120 mil. Não, cara, dá os parabéns por 100 e fala, vamos para o próximo estágio? As pessoas, palavras importantes que eu aprendi ao longo do tempo. As pessoas não gostam da palavra trabalho. Trabalho. Tem um trabalho para você. Tem uma tarefa. Porque tarefa remete à tua infância. Você gostava de fazer tarefa? Coisa da escola, né? Missão, desafio. Tem uma jornada importante para trazer para você. Você está comigo? É o seguinte, você bateu 100 mil, parabéns. Mas agora eu quero um novo... E aí se incentiva novo ele. Desafio. Se você fizer, você ganha X. E muitas vezes é uma caneca, qualquer coisa, sabe? Uma caneta, uma foto no lugar. A pessoa vai fazer para entregar o desafio. As pessoas que são movidas a metas e desafios. Né? Cara, isso é muito legal, porque então, só para revisar, missão, missão, desafio e jornada, que você falou, né? Um exemplo que eu estou te dando, né? O que você tem que tirar legais. Eu tenho uma tarefa para você, eu tenho um trabalho para você. Não, cara, vai para a missão, vai para engajamento. Tem uma missão importantíssima. Crie operação tal. Operação Tropa de Elite dos serviços, Operação Tropa de Elite dos móveis. Eu quero ver se você está sendo convocado para ser o verdadeiro jogador de elite de tal coisa. Seja o campeão de vendas. Coisas assim. A pessoa adora a missão, as pessoas adoram essas gamificações. Quem foi bem, incentiva. Quem não fez, treina para melhorar, dá feedback ao treinador. Eu me lembro que a gente fez num cliente nosso a Operação SWAT. Que a gente entrava, era o time o time tático, então ia um monte de gente para a loja e a gente arrumava tudo que dava, assim. Então ia um representante da TI, ia um cara do RH, ia uma pessoa do compras, ia a galera do comercial, e a gente chegava na loja e fazia a SWAT, que era todo mundo junto, plano tático. Velho. Aí o RH já pegava todo mundo, já via, e já colocava, já dava plano de ação, já resolvia tudo que tinha de pessoas. Aí o compras já olhava os produtos, curva ABC, o que não tinha, o que tinha, abria BO e tal, e resolvia. E aí, cara, quando saía da loja, todo mundo tava
né? Porque louco para vender Tipo mais. aquele pirata entendeu? com faca no dente, com zango no zoom. Exatamente. E precisa disso, né, cara? É Precisa estímulo disso. a palavra, entendeu? Porque Incentivo. é monótono de vez em quando as coisas. É meio Muito bom. rotineiro falar as coisas normal. Você cria esse lado lúdico, esse lado desafiador, estimula, você sente uma adrenalina legal de participar do jogo, entendeu? Que legal, que legal. Cara, meu Deus do céu. Tem tanto corte aí, viu? Cadê a galera do nosso back aí? Tem muito corte para fazer. Foi muito rico. Me diga uma coisa. Um livro que você indica para todo mundo que quer vender 1 bilhão. Que Muito tem que bem. ler, assim. Cara, livro de venda tem tantos, né? Aham. Eu ia falar vários aqui, mas como eu estou falando de comportamento do cliente e tudo que aconteceu no Omnichannel, eu vou me referir ao Kotler. Não tem jeito. Porque tem Bora Vender, tem Bíblia de Vendas, tem o Og Mandino, por exemplo, para aprender atitudes certas, né? O maior vendedor do mundo. Tem muito livro. Agora, o Marketing 4.0 e o Marketing 5.0 são fundamentais, porque o 4.0 foi o que deu a guia para a gente entender que o cliente é o marketing. Então, você aprende que se o cliente é o marketing, você tem que cuidar da experiência dele, do encantamento dele. Isso é fundamental. Porque aí você treina todo o time em cima disso. E o 5.0, que ele lançou, acho que faz 1 ano ou 2, já li também, ele fala da simbiose homem-máquina, inteligência artificial e tal. E você começa a entender Muito legal isso. o que é a mistura disso com o calor humano. Se você continuar, lembra o que eu falei, se você continuar tendo calor humano e encantamento, não se preocupe, você vai vender mais. A pessoa vai estar na internet comprando, esse é o futuro. Lá no site, no e-commerce, ela vai ter uma dúvida, vai ter um vendedor, vai ser você, que vai estar preparado para dar o atendimento consultivo, mostrar benefícios e vender valor agregado para o teu cliente. Então, leia Kotler, pelo menos eu gostei e achei interessante, porque estrutura uma empresa para chegar num BI, entendeu? Que legal. Foco no cliente. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, Foi Matheus. excelente, excelente, muitos insights. Espero que você que esteja ouvindo a gente aí, e olha, se você chegou até aqui e teve esta aula, né, você tem que estar agora seguindo a gente. Né? Já deixa o seu like também, porque daí quando você dá o seu like no vídeo, ele fala assim, o YouTube entende o seguinte, o algoritmo, a máquina, né, ela entende o seguinte, esse conteúdo é bom, então eu preciso entregar para mais gente. Né? Então faça isso, dê o seu like já, se inscreva no canal. Marcão, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma honra. Deixa o seu arroba aí pra galera te seguir, galera que te Legal, conhece. Marcos Ribeiro Camargo é meu Instagram. Tudo Tô junto? lá, Marcos Ribeiro Marcos Camargo? Ribeiro Camargo, tudo junto, simples assim. Que legal. Estamos lá e mais uma vez agradeço demais o convite, foi uma honra, sucesso. Já tenho certeza que vai ser, teus conteúdos já são seguidos por mim, pela minha família. E o podcast vai ser mais uma coisa que eu vou seguir. Muito obrigado mesmo. Que bacana, cara. Obrigado mesmo. Acho que a gente iniciou essa nova fase com chave de ouro. Obrigado mais uma vez. E você que está ouvindo a gente, você pode, então, já compartilhar isso com alguém que tem uma loja que queira vender 1 bilhão. Compartilha aí. Muito obrigado mais uma vez, Marcão. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.